Quero saber mais sobre a Quimbanda da Bruxa Caveira, o trabalho dela, como funciona aí por ser independente em si. Reinos, todas essas questões. Como é que é? O que tem de diferença da sua Quimbanda para as demais? O principal é que assim, cada casa, acredito eu, vai trabalhar com 7 reinos. Mas sempre vai ter uma afinidade maior. Quais que são as afinidades maiores da minha casa? É a Calunga, né? O cemitério. Entra ali também as almas e o inferno é um dos reinos que a gente mais trabalha, mas a Calunga é o principal reino, tá? Então, dentro da minha... Quimbanda do cemitério? Quase isso, mas a gente tem outras entidades. Viu? Posso falar por ela que é totalmente. É uma coisa doida. Todas as adeptas da corrente eu não escolhi por conta de coroa mediúnica, nada disso, mas todas são de cemitério. Todas elas. Todas as pessoas que estão no templo hoje são de cemitério. Então, assim, é porque o templo tem muito mais afinidade para estar trabalhando com essas forças. Por ter uma Exu Caveira de frente, por ter uma Rosa Caveira, Maria Padilha das Almas. Então, a nossa casa tem uma regência muito maior na Calunga. Entende? Então, pra gente, por exemplo, tem muito mais facilidade, por exemplo, de desfazer alguns tipos de magias que chegam para alguns clientes. Claro que no templo da Tata Jéssica seria desfeito com certeza. Mas digamos que na nossa, se tem uma demanda já feita na Calunga, os nossos Exus da Calunga, que são os principais, Exu Caveira, Exu da Morte, são os principais lá, os maiores ceifeiros da casa. Então fica muito mais rápido desse trabalho ser desfeito. Sim. Tem muito mais facilidade também. E também uma das coisas interessantes de se falar sobre o reino da Calunga, uma das coisas que eu identifiquei, outros tatas podem ter, outras mametas podem ter outra visão, é que eu percebi que os adeptos, filhos de Calunga, eles têm uma mediunidade um pouquinho mais sensível, por estar muito perto do reino das almas, muito perto do reino da morte. Então eles têm uma sensibilidade maior para acessar alguns espíritos ali. Então é uma característica legal que eu e a Tata Jéssica a gente estava conversando sobre as diferenças, né, dos filhos de cada reino. Então é uma das coisas específicas. Isso é um lado bom. Qual que é o lado ruim da situação de um filho da Calunga, por exemplo? Né? Um filho da Calunga que a gente fala lá em casa que é a cabeça de cruz, que é a cabeça de cruzeiro, que são todas as entidades de frente, são de cemitério. Geralmente são pessoas que tendem a se paralisar mais no mental. Então é aquela pessoa que geralmente acaba tendo uma dificuldade maior de se movimentar porque tá parada naquele pensamento, tá estagnada naquele pensamento, porque o tempo do povo da Calunga é muito diferente. Então isso é um dos riscos dos filhos de Calunga, é se deixar correr por esse tempo das almas. Por isso que tem que cultuar todos os reinos. Eu sou uma pessoa, eu tenho Exu Caveira de frente, Maria Padilha das Almas, Rosa Caveira, é tudo cemitério. Então eu precisei fazer uma força muito grande para me movimentar, porque o meu estado mental e espiritual sempre me levava para aquele estado de reconhecimento de alma, aquela coisa assim que demora para acontecer, porque tem o desencanto da alma, do corpo. Então, os médiums, né, os adeptos, os filhos, digam como quiser, os filhos de Calunga, eles têm, às vezes, uma certa dificuldade de desapegar de algumas coisas que aconteceram no passado. Então, geralmente, você vai achar filhos de Calunga com mais dificuldade de terminar alguns assuntos do passado, perdoar, esquecer, seguir em frente. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada muito. Eu trabalho bastante isso nas minhas filhas em casa, porque são todas de Calunga. Então aquela coisa que está enraizada sempre dentro de você, às vezes nem é seu, é do ancestral seu. E dentro da Quimbanda a gente acredita muito que o ancestral, o Exu, ele veio da sua família, ele tem uma ligação sim familiar com você. Então muitas das vezes essa entidade de Calunga vai te proporcionar tanto o lado bom e o ruim. Então é bom identificar esse lado que te mantém em alguma roda. Às vezes é um relacionamento, às vezes é algum trabalho. Que você tem os porquês de sair, mas você nunca consegue tomar a decisão. Então é aí quando um filho de Calunga está negativado. Que aí é onde a gente precisa de um auxílio de uma entidade encruzilhada, né? Onde a Tata Jéssica conhece extremamente bem esse reino. A gente precisa de uma entidade de lira para movimentar, que foi meu caso. Então eu sou uma pessoa que tem entidades de Calunga na cabeça.
Precisei da minha entidade, que é a rainha do inferno, entendeu? Pra movimentar algumas coisas que eu não conseguia. Então você vê que cada filho de um reino tem certas dificuldades.